RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018. Velocidade total do tempo, eu digo diariamente, gosto de falar nisso. Te liga, aproveita, a vida é maravilhosa. Se soubermos, evidentemente, usufruí-la, aproveitá-la, né? Eu digo também que percalços, às vezes tragédias, existem, claro, mas vamos passar por elas, vamos transpô-las. O velhinho lá de cima manda e a gente só pode acatar, não tem como espernear. Mas é sensacional, bom demais. Agora o tempo é implacável, é um cometa. Isso que eu disse tudo agora, esse tempo já se foi. Estamos cada momento avançando. Então te liga e aproveita, ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, Copa Libertadores da América. Infelicidade dos gremistas porque ficaram surpresos com a derrota do Grêmio ontem lá em Quilmes, Argentina, para o Estudiantes. 2-1, poderia ter sido muito pior, chegou a estar 2-0 a partida. O Grêmio fez um gol que pode ser o gol da redenção ainda nessa Libertadores 2018, porque o Grêmio vencendo aqui na Arena, por 1-0, o Grêmio se mantém e se encaminha para as quartas de finais. Foi um jogo complicado, ninguém imaginava, tá entendendo? E que aquela meninada, e mesclada com os veteranos, os cascudos lá do Estudiantes, pudesse fazer esse estrago no Grêmio Porto-Alegrense. Eu venho dizendo aqui, na minha modesta avaliação, porque aqui ninguém é profissional como jornalista do esporte, né? Jornalistas do esporte, a gente aqui se manifesta, mostra as cores clubísticas, tudo de maneira muito transparente, né? Brinca, mas eu acho que o Renato vem se achando muito. Tem feito substituições indevidas, escalações indevidas, poupando jogadores na hora errada, né? Temos exemplos de equipes aí que estão bem em tabelas e não poupam seus jogadores. Quer dizer, poderia tirar aqueles que estão mais machucados ou mais preocupantes, mas deixar a equipe mais ou menos a titular. Tira 2, 3, 4, mas não bota um time que não joga nunca, enfrentando num campeonato brasileiro uma equipe qualificada como a do Flamengo. Apesar de o time reserva do Grêmio vencer o Flamengo no último sábado pelo Brasileiro na Arena também, depois do Grêmio perder para o Flamengo pela Copa do Brasil, com seus titulares. Pode. Futebol é assim, ele apresenta muitas surpresas. Percival Pugino. Pois me surpreendeu o futebol do clube argentino, porque eu pensei que Quilmes tinha cervejaria, eu não sabia que tinha futebol também. Esse pessoal não desiste. Esse pessoal é forte. Pois é, aconteceu. Mas tem coisas interessantes no futebol. Percival Pugino, aí estou, João Soares. José Silva, falasse assim que ficasse surpreso com o desempenho do Estudiantes, não chega a surpreender, sabe por quê? O Estudiantes é um clube que tem camisa, tem tradição. Não, tem tradição, sem dúvida, a camisa 4 vezes campeão da Libertadores. Mas a equipe deles não se esperava esse tipo de desempenho, né? O Grêmio 2 vezes, ontem eu não vou dizer que foi colocado na roda, mas contra o Flamengo foi, e ontem, surpreendentemente, o Grêmio teve um desempenho muito abaixo da expectativa de qualquer pessoa que acompanha o futebol. Isso é verdade. Jogou muito mal, especialmente no primeiro tempo. Estava 2-0 e a gente via a perspectiva ali de sair um terceiro golo aí. Aí conseguimos aquele golo no final do primeiro tempo, que é sempre um fator psicológico importante fazer um golo ainda no primeiro tempo, porque dá gás para vir do segundo tempo em busca de pelo menos uma igualdade no placar. No segundo tempo, pelo menos o Grêmio conseguiu equilibrar o jogo, teve oportunidade, André, centroavante, puxa, eu torci tanto pela vinda do André e que frustração. Perdeu 2 gols feitos ontem, um no começo do jogo, 0-0 ainda, bola na frente e tal, chuta para fora. Logo em seguida tomamos o gol. No segundo tempo, possibilidade de empatar o jogo, bola para fora também, né? Então, uma decepção, essa contratação que era para ser muito importante para o Grêmio. E o nosso futebol do toque-toque também já está demonstrando que não está funcionando.
que a gente perde tempo com a bola tocando lá atrás, zagueiro, para lateral, para meio campista e volta e vai lá na ponta. Cisca e não sai daquilo ali. E me deixou assim, profundamente irritado no final do jogo, quando já estavam os descontos e fico tocando bola lá para um lado e para o outro, Tu tá na expectativa, bota essa bola lá no fedor. Tá lá o Jael, quando botaram ele cabeceou e tal, bota no fedor para ver o que acontece. Não, fico tocando, até terminou o tempo. E a bola não foi para a área. Então tem muita coisa ali que tá muito mal, Zé Silva. É verdade. Fala, Antônio Augusto Maia dos Santos. O Jurandir fez uma síntese precisa. E mais, eu vou só ousar acrescentar alguma coisa no raciocínio do Jurandir, que é o seguinte: o ataque do Grêmio não tem sido produtivo. Ali na frente, Jurandir, o Jael erra bolas absurdas. O André, eu comungo contigo, era uma expectativa enorme, tremenda. O rapaz não está pronto para jogar com a camisa do Grêmio. Não fez nada até agora. O jogo de sábado, lá, Grêmio e Flamengo na Arena, o Jael errou o pênalti, é verdade, acertou o gol. Agora, o que acontece ali, Valdir Bianchessi? O time do Grêmio insiste naquele jogo de 5, 6, 7 passos no meio de campo. Eu tenho a impressão que alguns jogadores do Grêmio ainda estão presos a um esquema. Claro que é o Renato que lidera o esquema. Esse esquema de prender bola no meio de campo não acontece. O que aconteceu? O Flamengo, no sábado, quase fez um gol no Grêmio de contra-ataque, mas um contra-ataque mortal para cima do Grêmio. Mortal, muito rápido. E o Grêmio não consegue fazer o contra-ataque. Então, esse jogo de ontem mostrou, primeiro de tudo, que o Renato acerta quando ele diz que não tem como repetir jogo do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores, com os mesmos 11. É impossível. O que aconteceu ontem? O Kahneman marcou um gol. O Kahneman fez um gol importante para nós. Talvez esse gol, Jurandir, tenha sido o gol da classificação na Libertadores. Pode ser, se ganhar de 1-0 aqui, está classificado. Temos que contar com isso. Agora, eu brincava com o Jurandir ainda sábado, né? Eu fui com o João Pedro lá na Arena. É o seguinte, o Grêmio que eu quero também tem aquele vigor ali do misto do sábado. Aquele Grêmio que jogou no sábado suou muita camiseta, foi bonito de ver e um espetáculo à parte, assim. O Cortez é um jogador Grêmio, né? O Cortez identificado com a torcida. De todos os jogadores, foi o mais ovacionado na escalação. E o Renato botou ele na reserva agora. Já disse que o Marcelo Oliveira é o titular, né? E tu falaste aí na vontade, na determinação do jogador do sábado, faltou isso ontem. Faltou o Grêmio ser copeiro. Quem foi copeiro foi Estudiantes. Claro. De correr, de pegar, de lutar, de catimbar o jogo. E o Maicon, todo experiente, veterano, cai na catimba dos caras, aquele de segurar a bola e tal, levou cartão ali, podia até ser expulso, né? Então, olha, faltou inclusive maturidade pro clube ontem, além de faltar o jogo. E o Maicon parece meio cansado, assim, para 90 minutos, não parece? Também. Mas eu acho, eu também já tá velho. Esse pessoal, essa rapaziada, aí fala, já tá com 32 anos, mas vem cá, 34 anos, 28 anos... O seu D'Alessandro, vamos usar como exemplo do Internacional, tá? Esse rapaz aí, esse argentino, que foi bom de bola, ainda tem condições ainda, mas já está jogando meio tempo. Agora, na várzea, manda ele para casa, se ele não vai todos os sábados, domingos, bater bola com os amigos dele, tomar pontapé por tudo que é lado, não vai ter um massagista, mas tem um médico na margem do gramado, não vai ter ninguém. E ele vai para casa, ele vai na farmácia comprar atadura e band-aid, coisa para passar, para tirar a dor, e etc e tal. Assim é num clube de futebol, então vamos usar agora o Grêmio como exemplo. Quer dizer, parece que esses caras aí eles têm uma média de 5 profissionais à disposição. Massagista, é o cara que treina para goleiro, treina para isso, barreira, aquelas barreiras que eles fazem de ferro, né? Fica lá no canal para o sujeito bater, penalidades, etc e tal. E estão sempre cansadinhos. Só viagem de avião, hotéis 5 estrelas, comida balanceada, nutricionista, médico para isso, médico para aquilo, traumatologista. Vamos parar com a palhaçada e metendo 300, 400, 500, 600 pau no bolso por mês. Eu olho os caras na rua aí, tudo bonito. Ele tá com estiramento. Eita, nave. Com uma loira do lado, vê o cara é jambo. Vossa Excelência hoje dissecou, Vossa Excelência foi cirúrgico. Eu acompanho o relator. Eu vou pedir à produção
uns lenços de papel para distribuir para a bancada gremista que está. O choro está grande. O choro. Mas é que eles não querem jogar, estão sempre dodói. Estão dodói. Mas em compensação, a bancada colorada deve estar feliz hoje. Contrataram o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Não, não aceita. Paulo não. É Paulo. Paulo Guerreiro. É do de Paulo. 34 anos, contrato por 3 anos, pagando 800 pau por mês no somatório. 800. Mas São vamos botar 600 mais Vamos 200. demitir quantos atletas, então? Diz que o bom mesmo é o neto dele. Esquece. Valdir Bianchessi Júnior. Eu sempre fico naquele dilema, né, de torcer pelo estado do Rio Grande do Sul ou exercer a minha prerrogativa de secador. Ontem eu resolvi não assistir, fiquei sabendo o resultado hoje pela manhã. É um resultado totalmente reversível, por óbvio. Sem dúvida. O time dos Estudiantes não é um time de qualidade, sofreu uma série de perdas no período da Copa. O Grêmio, na Arena, tem muita força, eu acho que é possível de reverter. Mas a minha opinião, eu não assisti o jogo de sábado contra o Flamengo, mas a minha opinião é que o time do Grêmio vem decaindo de produção. Não sei se é esquema, se é jogador, se é cansaço, se é... Mas contra o Flamengo já foi um horror o segundo tempo do jogo da Copa do Brasil. Então, quantas equipes tem na situação do Grêmio? Nós temos aí o Cruzeiro, temos aí o Flamengo, disputando vários campeonatos, né? Corinthians, Palmeiras, quer dizer, então está todo mundo no mesmo barco, né? Não é só o Grêmio que pode cansar e ter problemas físicos, etc. e tal. Não, mas esse detalhe que tu colocaste aí, que caiu mesmo. Porque acontece o seguinte, que o sistema de jogo que foi implantado pelo Renato e que no ano passado foi revolucionário, o futebol é muito dinâmico. Claro. Os Todo caras mundo já se aprendeu também. articularam. Todo mundo sabe como tem que jogar com o Grêmio. Todo mundo sabe como tem que jogar. Exatamente. Isso aí foi descobriram, né, o método do Grêmio, né? Descobriram o antídoto. Então tem que mudar. Mas só para complementar o futebol, sim, eu acho que a contratação do Paulo Guerreiro, independente da idade, independente de uma série de situações, independente das questões extracampo, que parece que ele é pródigo em questões extracampo, é o que eu fiquei sabendo, né? Mas eu acho que é uma boa notícia. O Internacional iniciou o ano, eu inclusive pensava nisso, com a perspectiva de lutar para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Hoje está na terceira colocação no campeonato e contrata um jogador que, na minha avaliação, como jogador de futebol, é excelente. Sim. De qualidade, excelente. Eu acho que isso é louvável do ponto de vista do esforço da direção. Não sei se é 800, 500 ou 1 milhão. A gente nunca sabe, porque isso é uma caixa... Muito preta. Né? Muito preta. Né? Mas eu acho louvável. Quer dizer, um clube que fez um investimento, está acreditando, né, que possa fazer um bom campeonato. É bom resultado. O investimento é alto, né? O jogador, ele tem uma história, né? Só que esses investimentos são por 3 anos, né? Aí que vai o perigo. Investimento alto é o do Anderson. Não, aquele foi um investimento catastrófico. Investimento alto é o cara que ganha 500, 600 e não joga nada. E parece uma baiana em campo. Esse é o investimento alto. Contrato de 5 anos. 60 meses. Ele foi fazer uma frente pro Grêmio. É o grande astro da Batalha dos Aflitos. É isso aí, doutor. Se o Guerreiro jogar num ano aqui, por exemplo, chegar aí nesse ano ajudar o Inter a ser campeão, aí já teria paga lá o investimento. Aí pagou o investimento. Tu sabe que eu acho que o coração bondoso, ele tem que ser privilegiado, tem que ser enaltecido. O que o Internacional fez, no caso o Anderson, foi premiá-lo por tudo que ele fez pelo esporte gaúcho. Tá compreendendo? Eu fico satisfeito. Pelo Cordão, o Grêmio Porto Alegrense. Contratou o rapaz 5 anos. Ele não fez pro Gabiru, que ele fez pro Anderson. É verdade. Sim, verdade. Maravilha. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Eu não quero saber o tamanho financeiro do seu bolso. Dia dos Pais está batendo aí, hoje é quarta, está chegando. O papai merece. E esse que fez, faz e fará tanto por você. Então, tem uma condição no seu bolso,
dar um presentinho para o papai. Seja de qualquer valor que seja, um bom presente, um ótimo presente, um presentinho, mas vamos comprar alguma coisinha, né? O comércio está aí esperando você para que você contemple o seu papai com um mimo no dia que ele tanto merece, que é o Dia dos Pais, próximo domingo. Então te liga. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte, é referência nacional de gestão e organização. Vidrobox, líder no segmento vidreiro desde 1971, Vidrobox Blindex. Tudo para a construção civil em vidros passa por Vidrobox, ok? Líder desde 1971. Então são vidros temperados, fachadas, hidráulicos, automáticos, portas automáticas, instalações comerciais, fechamentos sacados, box para banheiros com a película de segurança. Tudo isso é com Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante ainda, dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Chiquinho Tasca, Elcio Furini, aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali esperando você para que passe momentos inesquecíveis no Barranco ou no Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil e revista Veja consagra o Barranco como melhor destino para levar o amigo turista. Chegou em Porto Alegre, não interessa por onde entrou, de drone, não sei, leva para o Barranco. Leva para o Barranco e ele sai encantado. Então você não leva castigo, porque é ruim quando se leva um amigo para jantar, fazer uma bossa. Vamos lá, que a comida lá é maravilhosa, o cara se tá, é uma porcaria. No Barranco todo mundo sai tranquilo, porque saem encantados, querem voltar. É sensacional. Barranco subindo ou descendo a Protásio. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ok? Sucos Petri, sensacional, o suco mais vendido no estado do Rio Grande do Sul. É extraordinário. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase, a pioneira no conceito de shoppings para animais do Brasil, conta com 70 lojas no país. 70 lojas, 4 no estado gaúcho já. Shopping Canoas, Shopping Guatemi, Shopping Praia de Belas e Barra Shopping Sul. São lojas espetaculares, você encontrará até floricultura nas lojas pet da Cobase. A sede da Cobase em São Paulo, a loja sede, tem 11 mil metros quadrados. Então, vamos passando por ali, dizendo que o seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximará ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência Cobase, o shopping do seu animal. Sensacional. Ok? Vamos adiante ainda, dizendo que estamos aqui recebendo do Grupo Plaza de hotéis, 60 anos comemora o Grupo Plaza. 60 anos, veja como passa o tempo, minha gente. Como passa o tempo. Então, de Grupo Plaza, eu na inauguração do Hotel Plaza São Rafael, eu fui contemplado com um convite, eu fui na inauguração do Hotel Plaza São Rafael. Mas eu estou falando de 60 anos de inauguração do grupo, ok? Já tinha o Plazinha, por exemplo, né? Então, numa iniciativa aqui, quem manda aqui a direção, mais precisamente a Cláudia Horb, né? A famosa Claudinha, que é a nossa diretora de comunicação e marketing do Hotel Plaza, do Grupo Plaza, é uma solenidade na Câmara Municipal que, então, sinaliza, sublinha os 60 anos da rede Plaza de Hotéis. Vamos ver aqui, então, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Nagstein, tem a honra de convidar, né, Sua Senhoria, Vossa Excelência, para a sessão solene em homenagem aos 60 anos da Rede Plaza de Hotéis. Proposta do vereador João Carlos Nedel, ok? Que vai acontecer no dia às 19 horas do dia 14 de agosto, no plenário Otávio Rocha, do Palácio Aloysio Filho. Ok? Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais do que justo, claro que o Plaza vai fazer uma cerimônia, uma comemoração na própria sede, mas essa aqui é uma comemoração, uma homenagem que acontece na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mais do que justo, mais do que merecido, porque o Plaza é um modelo de organização no segmento do turismo, leia-se da hotelaria brasileira. É reconhecido também fora do país pelas qualidades, né, dos seus hotéis, suas acomodações, sua gastronomia. É reconhecida pelo planeta, especialmente no segmento turístico, ok? De organizações do turismo. Muito bem, vamos adiante, perguntando para você se existe um grande banco. Claro que existe. O grande banco é o
Banrisul, o grande Banco do Sul. Se você tem problemas financeiros, tinha, porque existe o Banrisul para ajudá-lo. Se você quer prosperar, tanto no campo corporativo como na pessoa física, Banrisul está aí para estender a mão e você prosperar cada vez mais. Então, maravilha, a troca de casa do automóvel, na empresa, né? Vamos aumentar a área física, colaboradores, equipamentos, tudo passa pela mão generosa, bondosa da grande organização chamada Banrisul, com as taxas mais qualificadas do mercado, ou seja, as mais civilizadas. Então vamos ver aí o grande Banco do Sul. Mariana é dona de uma pequena... Quem é que fez o troço lá? Não tem explicação. Vamos adiante então, porque tivemos um probleminha no nosso equipamento, mas já certamente a técnica já está se movimentando para regularizar ali a nossa formatação de... Tá, vamos chamar aí que deu um probleminha técnico, isso acontece na nossa emissora. Eu digo assim que a nossa emissora é uma mini Globo no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a sua sede. Então, o telespectador, nós estamos aí num momento novo, 0 quilômetro, então o ajuste de equipamentos de alta tecnologia acontece essas coisas em algumas vezes. Vamos ver aí de novo o nosso grande Banco do Sul, o Banrisul. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul, um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. Ok, estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Minha gente, 511 mil pontos de net, 511 mil pontos de net no estado gaúcho, os principais municípios mais populosos tem aí a nossa grade de programação e as imagens altamente qualificadas da nossa emissora, ok? E estamos também nas plataformas digitais, né? Nós estamos aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja, no planeta está chegando todas as nossas imagens, a nossa grade de programação e especialmente o nosso programa Atividade. Nós estamos lá em Bento Gonçalves, Caxias, Pelotas, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Bagé, estamos em Passo Fundo, estamos aqui todo o Vale dos Sinos, região metropolitana, Porto Alegre, etc e tal. 511 mil pontos de net é bom demais, Percival Bugina. Pois não, fiquei não surpreso, porque está em linha de coerência com o que o PT e o presidente Lula vinham fazendo. Mas é estranho, né, que ele tenha determinado a retirada no Supremo Tribunal Federal do pedido que ali estava para que ele pudesse aguardar em liberdade o julgamento dos recursos a que ele estava apresentando todo dia e toda hora. Já somam 78. Mandou retirar. A senadora Gleisi Hoffmann, chama Gleisi Nunes, a senadora Gleisi Hoffmann, mas é por aí também. Se apresentou com a seguinte justificativa, que o presidente, em nome da sua dignidade, do seu compromisso com o povo brasileiro, estava renunciando à sua liberdade. Mas que coisa maravilhosa, né? Que coragem! Não se consegue perceber a menor conexão, nem da dignidade do presidente com a renúncia à sua liberdade, nem com o bem que daí possa advir ao povo brasileiro. Então, não tem explicação, a menos que a gente vá fundo na questão. E para mim, ir fundo na questão significa reconhecer o seguinte: a natureza do Partido dos Trabalhadores tem tudo a ver com essa estratégia. Por quê? Porque é um partido que, ao longo da sua história, sempre se relacionou com partidos revolucionários, com países que estão submetidos a governos autoritários e totalitários. Não preciso fazer prova disso, é fato sabido, foram décadas disso. Foro de São Paulo, a Unasul, tudo isso vem na mesma canoa. Estas relações não têm simetria com qualquer país democrático respeitável. Você não vai encontrar um único registro de manifestação de apreço do Partido dos Trabalhadores a qualquer democracia.
sempre é com países submetidos a regimes excepcionais. O PT, além disso, se considera acima da lei. Ele pode fazer qualquer coisa e tem os movimentos sociais para fazer qualquer coisa também. E o presidente Lula é uma pessoa que não pode estar submetida à mesma legislação a que estão submetidas as outras pessoas. Ou seja, é o perfil acabado de um partido revolucionário, de um partido que age fora da regra do jogo político. E o que pretende o PT? Toda a jogada não tem a ver com eleição, não tem a ver nem com a candidatura do Lula, nem com a eleição do Haddad. O projeto é para o dia seguinte. O projeto do PT implica, logo após a eleição, iniciar a fazer aquilo que ele sempre faz, porque ele sabe que não vai ganhar. E o que é que ele sempre faz? Fora fulano, fora Beltrano, fora quem quer que ganhe a eleição, o PT imediatamente estará denunciando a sua ilegalidade, a sua ilegitimidade, a sua falta de condição política, porque a eleição sem Lula não foi uma eleição válida e nós vamos continuar submetidos à mesma insegurança, à mesma instabilidade que faz mal para o país, que faz mal para a nossa democracia, para as nossas instituições, para a nossa economia, para os investimentos necessários a se produzir emprego para 13 milhões de desempregados no país. E o projeto está se lixando para isso, porque o que interessa para o Partido dos Trabalhadores é o Partido dos Trabalhadores. Isso é muito, muito triste reconhecer isso, mas eu não tenho como deixar de dizer, porque para mim é a análise perfeita do que está em curso no Brasil. Perfeito. Olha aqui, eu vou fazer um registro aqui, estou muito feliz aí, o Joandinho, que Temos duas mensagens aqui para o senhor Zé Silva. Uma até fiquei com ciúme, né? Dona Elizabeth mandando uma mensagem específica que o senhor está muito elegante e gostou especificamente da gravata. E a dona Beth Ritter Soares é extremamente fashion, é uma mulher inteligentíssima, uma PhD, e sabe avaliar, é uma mulher de bom gosto, então muito obrigado, Beth, por esse gesto maravilhoso, fico muito feliz, do coração. E tem a mensagem aqui do nosso amigo, que também participante da bancada, Paulo Cruz, presidente do Cindy Lojas. Está dizendo, em Brusque, Santa Catarina. Ó, que bancada qualificada. Abraços a todos, estou assistindo em Brusque, Santa Catarina. Aquele abraço, Paulo. Paulo Cruz, grande figura, grande presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, uma referência nacional em gestão e organização, nosso Cindy Lojas Porto Alegre, onde Paulo Cruz é seu presidente. Ok? Adiante vamos dizendo que a luz em todos os sentidos, minha gente, a luz em todos os sentidos, é um negócio espetacular. Olha aqui, ó, luminária, iluminação técnica e decorativa. Luminária, são duas lojas que atendem a expectativa dos seus consumidores, sua clientela, porque ela tem as tendências mais modernas em iluminação técnica e decorativa. É sensacional. Se você quer fazer um grande projeto de ambientação técnica e decorativa, só pode passar pela Luminari, que é campeã, é PhD nesse segmento. Tem duas lojas, uma na Quintino Bocaiúva 877, outra na Venceslau Escobar 2150. Telefones 3019-6877, 3268-2999 e temos aqui também o luminari, @luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam pela exatamente Luminari, a luz em todos os sentidos. Muito Silva, se me permite, se não tem na Luminari, não esquece. Não gasta combustível, não gasta pneu, não atola teu carro nos buracos de Porto Alegre. Se não tem na Luminari, só em outro lugar, que não é em Porto Alegre. Não, e o importante é o mix de produtos altamente qualificados, né? Como eu digo assim, sempre dentro das tendências mais evoluídas, europeias, trazendo aqui para o nosso país, né? Sistema de spots, trilhos, tudo coisa de primeira magnitude, primeira lâmpada. Um atendimento altamente personalizado e qualificado, porque é importante quando tem um atendimento qualificado. Não é o setor de vendas que te vende, te manda o produto para fora do estoque. Não, ali tem uma equipe que sabe o que tu precisas, independente se não estiver com um projeto elaborado por um arquiteto, um decorador, etc. e tal. Tu pode confiar naqueles que fazem parte da equipe de vendas da Luminari, porque eles sabem direitinho, especialmente se mostrarem
mostrar as dependências que tu queres, ou um apartamento, uma loja, independente de um projeto de um profissional, eles te dizem tudo direitinho o que é que tu precisa. Eu estive lá, isso aí não é uma loja, é uma boutique de luzes. Exatamente. Uma boutique de luzes. É a luz em todos os sentidos. Eu queria agregar o elogio da doutora Beth à sua gravata. Perfeito. Que realmente causa um impacto avassalador. Estou recebendo aqui algumas mensagens também que reconhecem em Vossa Excelência alguém que lembra um primeiro-ministro. Então a coisa está ficando realmente muito pesada aqui na bancada. Espetáculo, muito bom, muito obrigado, muito obrigado. Fico bem vaidoso, bastante. E feliz, né, claro, né? Quando as pessoas elogiam a gente fica, né, além de envaidecido, muito feliz. Muito obrigado. Ok, Joãozinho Soares. Olha, nós temos aí ex-diretores do Badesul implicados e enrolados. Mas do governo petista. Do governo do PT, do governo de Tarso Dutra. Mas né? só dá rolo, rapaz. Pilotado, né, por Marcelo Lopes, que era o diretor executivo, né, do Badesul. E assinava, E aproveita. assinaram assim, aquele troço, né? Aquela história de vai dando para os amigos, vai dando para os parceiros. Tem 99,8 milhões aí de calote que foi aplicado no Badesul. Mesma estratégia do BNDES. A ideia era soltar dinheiro para estimular a economia. O dinheiro ia para os amigos e os amigos desenvolviam a sua própria economia. Em realidade, esse dinheiro é o dinheiro do BNDES. O Badesul como repassador. Então, Tem obrigação. Ele fica obrigado. Porque o dinheiro veio do BNDES, mas o Badesul repassa e ele se compromete. exatamente, a dívida do Badesul. A dívida é do Badesul. Agora, esse detalhe assim de dinheiro para os parceiros, Pugina, o nosso parceiro Nicolás Maduro, por exemplo, nos deu um calote aí agora no mês de julho de 275 milhões de dólares. Ou seja, cerca de R$1 bilhão. Mas o companheiro Maduro fez isso? Não se imaginava que Não ele se tivesse essa imaginava. capacidade. Acho que, poxa, parecia um homem tão sério. Parecia um homem tão sério. É um dos Olha, as maiores coisas- vigaristas do planeta. Não, olha, por Deus, Nossa Senhora, as coisas que eu ouvia o pessoal do PT dizer desse homem me convenceu de que era uma excelente criatura. mas o golpe... Até pelo fato de ser venezuelano, né? Só gente boa. Agora, em face da situação da Venezuela, esse golpe estava amadurecendo há horas, né? Tá amadurecendo. Vinha vindo. Agora, Estava maduro esse golpe. na linha do que Doutor o Pugina ponderou antes, essas manifestações do Partido dos Trabalhadores em torno da pretensa candidatura do ex-presidente Lula, isso é um grande discurso que vem sendo trombeteado desde o momento seguinte à prisão dele. Na verdade, essa candidatura do PT pela figura do ex-presidente, ela é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, porque ela visualiza o confronto com o sistema jurídico. Ela busca frontalmente encontrar uma alternativa inexistente, porque o texto da lei é claro, está inelegível, a decisão é colegiada. A prevalecer esse tipo de argumento, é muito perigoso, porque toda a máquina estatal será movimentada. Agora, o Pugina mencionou a questão da desistência do recurso, né? A desistência do recurso só tem um fundamento, que é a certeza líquida e certa do indeferimento do pedido e a antecipação muito clara e evidente das teses lá do recurso grande, que se encontra também no Supremo armazenado para um futuro debate. E, obviamente, que a matéria é atrelada ao registro da candidatura. Aliás, é importante destacar o seguinte, eu vou aqui, no Atividade, José Silva, ousar construir o seguinte raciocínio. Quem imagina que o recurso do ex-presidente, Valdir Bianchessi, vai ser, assim, alvo de instrução, que terá depoimento de testemunha, documentos, pode se decepcionar. A perspectiva é bem razoável, Silvas. Chega a documentação, distribuída ao relator, é encaminhada ao Procurador-Geral Eleitoral, que exara um parecer, este vai concluso ao ministro relator, que pode invocar a lei e
atalhar o julgamento, qual seja, indeferir o pedido em razão da existência de uma certidão expedida pela Justiça Federal apontando a existência de uma condenação por órgão colegiado. Este documento é suficiente para motivar o indeferimento monocrático do registro. Não está escrito em lugar nenhum de legislação alguma que a decisão precisa ser colegiada. Portanto, não será nenhuma surpresa, Pugina, se o indeferimento for de plano por conta da inelegibilidade chapada, como acertadamente vem reiterando o ministro Luiz Fux. Portanto, caminha-se para um julgamento célere e bem objetivo. Bom, hoje é um dia extremamente triste para mim. Eu estou envergonhado. Porque Dias Toffoli foi eleito presidente da maior corte do Judiciário Nacional. Não tem a menor competência, não tem carreira jurídica, nunca fez um concurso, é um baba-ovo do PT, entende? Então, esse é o homem que vai comandar a Suprema Corte Nacional. Eu acho que é um dia triste para o Judiciário, para os advogados do país, aqueles que se prezam, porque ter no comando maior do Judiciário Nacional uma figura dessa espécie, que chegou lá abaixo de canetas do Partido dos Trabalhadores, é triste, no mínimo. Eu estou envergonhado. E que tomou uma atitude recente, quer dizer, sem ser provocado, sem haver nenhum pedido, por decisão própria, resolveu também dar um canetaço nisso e deixar o seu José Dirceu. Mandou para casa com 30 anos de cadeia. Com 30 anos de cadeia. 30 anos condenado, mandou ele para casa. Isso pode. Como é? Mas ele não tem autoridade, ele não tem bagagem, ele não tem currículo para isso. É porque é os companheiros, tá compreendendo? Então é uma organização, é uma seita, tá entendendo? É uma confraria que se estabeleceu dentro desse chamado Partido dos Trabalhadores. Coitados dos trabalhadores, né? Que acreditaram nesse golpe. Golpe eles deram no país, acabaram com o país, enterraram o país, jogaram o dinheiro do país para fora, mundo afora. Nunca mais voltará esse capital incrível que eles mandaram para a rua do país. Lamentavelmente, também tristemente, Valdir Bianchessi. Eu quero saudar uma notícia que eu acho muito positiva, que a Assembleia Legislativa, as lideranças dos partidos resolveram encaminhar a aprovação do projeto da Lei de Incentivo à Segurança. É uma lei que é uma renúncia fiscal do Estado em cima do ICMS. Empresas que quiserem destinar parte do ICMS devido ao equipamento da segurança pública podem fazê-lo a partir de então. Eu acho saudável porque esse tipo de, já vou chamar assim, de doação, não seria bem uma doação porque é uma renúncia fiscal, mas essa gestão da compra de viaturas, equipamentos de segurança, por parte da iniciativa privada, ela sempre é muito mais barata do que quando é necessário fazer uma licitação, a agilidade é maior, a qualidade dos equipamentos. Então, quero saudar também o pessoal do Instituto Floresta, que foi a instituição que tomou a frente em relação a isso, fez uma série de doações de automóveis, de equipamentos para a Brigada Militar de Porto Alegre. E hoje nós temos uma sensação de segurança diferente na cidade, por conta da presença tão importante, principalmente da Brigada Militar, de forma mais ostensiva, em pontos estratégicos da cidade. Então, acho que é importante. Havia um receio quanto ao posicionamento dos partidos mais à esquerda em relação a isso, porque geralmente eles não são favoráveis a esse tipo de iniciativa, mas houve um consenso e, felizmente, vai à frente. Eu acho que vai ser bom para o Estado, vai ser bom para a segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Está numa situação muito difícil e parece, sim, uma união neste momento dentro da Assembleia em relação a um projeto que vem, de fato, beneficiar toda a sociedade. José Silva, eu queria aproveitar essa lembrança que o Valdir faz aqui, muito oportuna. Afinal de contas, isso significa progresso no sistema da segurança pública. Queria fazer um registro aqui, José Silva. Sim. Conversando hoje com uma figura muito querida, muito especial, que é o nosso tenente-coronel Antônio Carlos Rodrigues Maciel Júnior. Ele me fez uma lembrança hoje muito oportuna e de que, de uma maneira geral, ela fica escondida nas datas, Valdir, e nos calendários. Dia 8 de agosto é o dia do policial militar morto em serviço.
Então, é uma data importante, porque raramente o policial militar que venha a faltar na sua família e na corporação, José Silva, é lembrado. Porque é uma pessoa, Valdir, que arrisca a sua vida, a sua integridade, porque é a sua profissão. Mas raramente a esquerda, que é tão defensora de direitos humanos, se lembra disso, Pugina, que por trás de uma farda, por trás de uma roupa militar, existe um ser humano que se arrisca com salários, é verdade, nada atrativos, e está lá. E quando ele morre, ninguém lembra de solidariedade à família desse policial, seja um soldado, seja um oficial. Então fica aqui o registro, e nós precisamos, sabe do quê? Eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser até provocativa. Nós precisamos ter gente de farda nos parlamentos. Nós precisamos ter, como havia, e vocês melhores do que eu aqui, nos anos 50, 60, 70, 80, policiais militares que deixam a vida da caserna e vão para o parlamento. É importante o equilíbrio, Pugina. O civil e o militar. Olha a contribuição que um policial militar faria para um debate como esse. Então é importante que isso aconteça, sabe? Tem eleição esse ano, vamos eleger civis, vamos eleger militares também. Alguém tem medo de militar? Que é a pessoa mais bem treinada para a segurança pública? Verdade. A experiência, a vivência, não é? Então fica aqui o registro, José Silva. Fica o registro aqui, temos que ter professores nas casas legislativas, médicos, dentistas, comunicadores, mas também, José Silva, um pouquinho de equilíbrio. Sem dúvida. Nós precisamos dar um equilíbrio, parar. Esses dias eu li um jornal, que o direitista fulano de tal foi eleito presidente. Direitista. Nós vamos começar agora a falar, então, que o esquerdista fulano de tal, ou a pseudo-esquerdista, ou a esquerdista... Que isso, José Silva? É o que acontece. Isso é o que eu chamo de fake análise. Dizer, aquela notícia que já é dada de um jeito que entorta a interpretação do fato. Entende? Mas a menção que tu fazes ao dia do policial morto em serviço me fez lembrar da policial Juliane dos Santos Duarte, policial militar de São Paulo, que foi enterrada ontem, né, e que está, portanto, sendo homenageada e referenciada no dia de hoje. E eu chamo a atenção para o fato de que ela era negra, lésbica e pobre. E nada foi dito a respeito dela, nem parecida com a intensidade com que foi tratada a outra que era vereadora do PSOL. Silêncio absoluto do PSOL, silêncio absoluto das grandes emissoras que nada disseram que possa ser comparado com aquela gravidade com que foi vista a morte da vereadora. Policial, deixa morrer. E interessante, e aí as não mesmas importa, condições, as né? mesmas condições. As mesmas condições. Não lhe diz nada isso, telespectador? Sobre a sinceridade ou sobre a hipocrisia de certas manifestações? Por que não lembram da policial? O policial morreu em serviço. Porque a policial... Será que não serve mais só porque morreu? Quer dizer... Isso é comportamento de veículos, né? Postura, né? Postura, né? Isso é impostura. Mas generalizado, Sim, generalizado, passou batido. É verdade, é verdade. O Percival Pugina traz esse tema realmente com um grande realce. É lamentável esse contraste entre a vereadora do PSOL e a policial. E esta policial. E fique claro, né, José Silva? Nenhuma das duas merecia ter sido assassinada. Evidentemente. Não claro vai aqui de forma alguma. Não, claro que não. Nenhuma defesa ao assassinato da vereadora, absolutamente. Mas esse contraste na disseminação da informação. Isso aí é... Vários pesos, muitas medidas. É verdade. Onde já se viu. E quer dizer, uma vida sempre é uma vida. Agora, é necessário levar em conta, e que bom que hoje que bom não, né? Que foi oficializada uma data onde se pode realmente se debruçar em torno de um assunto que fica escondido lá na nota de rodapé. E que triste isso, né? A quantidade de policiais que têm sido assassinados no Rio de Janeiro já passou da casa da centena há muito tempo. E é uma coisa impressionante, porque é um sistema cíclico. As polícias militares no Brasil, infelizmente,
elas não têm sido tratadas com a importância que ela tem, porque descontadas as exceções, elas devem caber, assim, talvez numa mão. As polícias militares estaduais, todas elas, já são mais que seculares. Todas elas têm uma história, José Silva. Em todos os estados do Brasil, as polícias militares têm uma história que se confunde com o Império e desemboca na República. Então é importante ressaltar isso. Eu faço questão de fazer o registro aqui de que hoje, dia 8 de agosto, é a data do policial militar morto em serviço. Okay. Perfeito. Fala, por exemplo. Quero voltar ao assunto do Dias Toffoli, porque o site O Antagonista fez uma referência numa nota logo após a eleição dele, em que pegou um trechinho da manifestação que ele fez e me passou batido enquanto ele falava a seguinte frase que eles sublinharam: a responsabilidade de Toffoli é enorme e os desafios gigantescos. E o antagonista botou só o seguinte: é. Tá bom. E é. Você, quanto menor for a pessoa que vai desempenhar a tarefa, mais gigantescos são os desafios. Ele é uma pessoa pequena para a tarefa, que está reconhecendo realmente a imensidão dos desafios e a gravidade da situação que o país vai passar na mão dele. Agora, o ponto que nós chegamos, né, de falta de perspectiva neste país, o que a gente pode esperar de um Supremo, né, que toma as grandes decisões, comandado por uma figura como essa? Né? Quais as perspectivas que nós temos, assim, de esperar uma mudança significativa no país após as eleições de outubro, quando nós vamos ter renovação de parlamento, renovação da presidência da República? E que perspectiva nós temos? Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento no país, né, de muita frustração para o cidadão. O Antônio Augusto sabe disso bem mais do que eu, né? Órgãos como o Supremo Tribunal Federal, Supremas Cortes, elas vivem essencialmente da colegialidade. O poder está na colegialidade. Aquela expressão do Gilmar, nós somos supremos, que acaba... Cada um de nós é um supremo, e é assim que estão acontecendo as coisas no Brasil. Isso acaba com o poder. Acaba com o poder. E o Toffoli não respeita a colegialidade. É um homem capaz de fazer as coisas que a gente vê fazendo por conta própria. Que se lixa o resto da corte e a colegialidade. Vai presidir o Supremo um homem desse? Há uma série de ações aí no sentido de impedir a posse dele. Eu não sei se isso tem alguma viabilidade, né? Mas eu assinei lá um abaixo-assinado. Não, mas isso, na pior das hipóteses, Gina, para acontecer é difícil não acontecer a posse, mas é um grande desgaste, né? Porque quer queira, quer não, é um desmando ele ser presidente da Suprema Corte, mas ele sabe, o país sabe que meio Brasil não combina, não concorda com essa posição que ele vai assumir, né? Então, mesmo que ele não aconteça ele sentar nesta cadeira, nesse trono, né, inadvertidamente, claro que uma grande maioria das pessoas que tem um pouco de inteligência no país sabe que ele não faz jus a essa posição e que não queriam vê-lo lá. E aí entra um cenário também, José Silva. O Supremo Tribunal Federal, hoje, 2018, é o semeador da insegurança jurídica. Não há parâmetro jurídico algum que se possa referir como rígido hoje. E é importante que haja rigidez em alguns entendimentos, porque existem matérias que, pela sua natureza, são necessariamente fruto de estabilidade da jurisprudência. Questões atreladas aos juros, à economia, pensões, são questões de relevo nacional, que têm uma repercussão orçamentária, Valdir, que necessitam de estabilidade. O direito penal brasileiro vem passando por problemas muito sérios pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, hoje, é um aniquilador de princípios do direito penal e processual brasileiro. O verdadeiro direito penal processual está no STJ. O Supremo Tribunal Federal, nos últimos 6 anos, vem pisoteando a jurisprudência, vem aniquilando com conceitos que, em sala de aula, se tornaram praticamente impróprios de ser referidos. É aviltante o que o Supremo tem feito com as garantias individuais. Isso, como José Silva refere,
brincando, e eu vou brincar aqui, mas vou fazer de tal modo que o nosso telespectador compreenda, não resistiria a uma CPI. Sabe por quê? Porque esses conceitos do direito penal brasileiro, eles precisam ser estáveis, porque o Brasil é um país violento, é um país com déficits penitenciários, é um país com déficit no serviço da estrutura penitenciária, e o nosso direito penal, ele é lotado de leis especiais. Nós precisamos ter uma legislação que encontre estabilidade. E não vai crítica ao fato do Toffoli ter sido reprovado em concurso. Poderia ter sido reprovado em 3 ou 4, quiçá aprovado. O problema todo é ele ter aceitado ser ministro do Supremo. A reprovação em concurso é da vida. A reprovação em prova da OAB, do Ministério Público, da Polícia Civil, é um determinado momento da vida da pessoa que ela não reúne aquelas condições aptas para a aprovação. Mas daí adiante vai e tenta. Há vários casos, José Silva, de pessoas que foram reprovadas num concurso, 2, tornaram-se extraordinariamente firmes no seu ofício da vida pública. Agora, este cidadão, ele não reúne predicados curriculares para envergar uma toga vitalícia, muito menos para ser presidente desta corte. Não tem condições. Por quê? Porque da magistratura só há um ministro no Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, juiz de direito, desembargador estadual, ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, José Silva. Dos 11, é o único ministro que hoje aglutina toda a cadeia da magistratura. Esse deveria ser o modelo, José Silva. Este deveria ser o parâmetro a ser seguido pelo Congresso Nacional. Porque o que acontece, José Silva? As homenagens são indicados para o Supremo e homenageados. Perfeito. Vamos adiante dizendo que o CIE do Rio Grande do Sul é um PhD nesse segmento de estágios, né? É sensacional. Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Assim acontece com aqueles jovens que passam por estágios, todos eles estabelecidos pelo CIE-RS, que é referência nacional também numa grande organização. Então, olha aqui, o CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai ver aí agora. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Voltamos aqui na atividade, né, minha gente? Vamos adiante ainda dizendo que a SPCIR Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Se você não tem um plano de previdência complementar, comete um grande equívoco, porque na hora de uma dificuldade familiar, melhor dito, uma dificuldade sua de perda de vaga de trabalho, uma enfermidade que pode acontecer, lamentavelmente, vai estourar lá no seio familiar, evidentemente, né? Muitas coisas que você oferece normalmente não vai oferecer mais por esta dificuldade. Aí surge a importância de um plano de previdência complementar e a importância da SPCIR Previdência, empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 3228-1999 e o site aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar aqui de Gimo Multisuperfície. Limpeza rápida, sem enxágue, no corporativo ou na residência, é indispensável a presença de um Gimo limpeza rápida, sem enxágue, porque é espetacular. É a maior mão na roda, como se diz. É um produto Gimo, qualidade comprovada, como toda a cartela de produtos Gimo, que atende sempre a expectativa dos seus consumidores. Veja aí. Seu dia tem 24 horas.
não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Ok, vamos adiante. Fala, Percival Pugina. Bom, continuando com o Supremo, porque sempre nesse é país, o tema, né? Nesse país, tudo, ou acontece no Supremo ou não acontece, né? Ou até desacontece no Supremo. Exato. Agora estão discutindo a questão do aborto, promovendo uma série de audiências públicas, dezenas de manifestações, de especialistas, de peritos, etc, etc. Esse é um assunto que há mais de 20 anos tem projetos de lei dispondo a respeito do aborto que tramitam no Congresso Nacional. Não vão a plenário porque os autores do projeto sabem que não tem maioria para aprovação. Ou seja, o parlamento brasileiro não aprova o aborto. Ah, mas tem que aprovar. Mas como que tem que aprovar? Se o parlamento não quer aprovar, se não tem maioria para aprovar, quem sabe faz um plebiscito. Não querem fazer plebiscito porque sabem que a maioria da sociedade é contra o aborto. E aí como é que fazem? Como é que a gente pode resolver esta encrenca sem precisar de votos, sem precisar de apoio? Vamos ao Supremo Tribunal Federal lá, porque lá 6 pessoas decidem. Faz sentido dispor sobre um assunto dessa gravidade, driblando o parlamento, driblando a opinião pública, para usar a possibilidade de... Eu não tenho dúvida de que vai passar, porque com aquele plenário que está lá, com as poucas luzes que ali dentro tem, vão acabar aprovando. 6 pessoas vão decidir contra a vontade da maioria da sociedade que nesse país se pode livremente matar bebê. Aí surge aquela... Olha, eu vi cada argumento tolo. Não, mas é que não é uma vida humana. Outro diz, não, é uma vida humana. Desde a concepção, aquela vida não é uma vida de um passarinho, de um peixe, é uma vida humana. Não é, e parece que é uma questão duvidosa. Quando não é duvidosa, é uma questão científica, uma questão biológica. Bom, mas admitindo que fosse uma questão duvidosa, pergunto para o Antônio Augusto. Antônio Augusto, na dúvida, eu posso matar? Não. Não tem um princípio jurídico que diz que, neste caso, em hipótese nenhuma, havendo dúvida, eu não posso atirar numa moita, porque tem possivelmente uma perdiz que está ali atrás, sem saber se é uma perdiz que está ali ou se tem alguém fazendo necessidade? Na dúvida, eu não posso atirar. Na dúvida, eu posso matar. Mas não há, nem esta dúvida cabe. E assim vai. Um total desrespeito à opinião pública, com o Supremo fazendo o que bem entendem os seus iluminados. E entre eles o ministro Barroso, aquele que foi lá levado pelos companheiros para colocar o ponto dentro da curva, porque o ponto estava fora da curva, então ele foi lá indicar. Hoje eu assisti um vídeo em que ele diz o seguinte: seguindo a uma lógica de ética kantiana universalizada, se a sua vida depende do sacrifício da minha liberdade individual, a sua vida, no caso, é o feto, e eu não quero sacrificar a minha liberdade individual, você perde. Admite uma coisa dessa? Que a minha liberdade vale mais do que a tua vida? Dito por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é gravíssimo. E esse homem vai votar a respeito do aborto. Esse foi o mesmo que disse, numa decisão há poucos dias atrás, lá na turma dele, conseguiu, inclusive, com voto vencedor, que o aborto tinha que ser admitido por uma questão da igualdade entre o homem e a mulher, porque só a mulher engravida. E justificou o aborto desse modo. Como é a situação da Argentina? Pois é, justamente eu ia falar que, na realidade, isso aí é uma prerrogativa do Congresso. O Congresso é que tem que determinar isso aí, que, aliás, é o que está fazendo a Argentina. A Argentina teve uma votação na Câmara dos Deputados, em junho, e que foi aprovado. Apertado, 129 a favor, 125 contra.
Hoje a votação é no Senado. E pelas informações aqui que eu estou vendo, o contra está vencendo. Tem 38 contra 31, mais 3 ali indecisos. Então, essas alturas, a confirmar-se essa votação que está sendo projetada pelos jornais, o Clarim, La Nación e tal, então será derrotado, né, o projeto na Argentina. Mas então o que eles estão fazendo? No Congresso, onde deve ser. Como tem que ser. Como tem que ser. Porque quando o parlamento não delibera, ele delibera não deliberar, ele já deliberou. É uma deliberação não deliberar. Não há porquê, não há nenhuma obrigação que tenha o Congresso, assim como o Supremo não tem obrigação de deliberar sobre tudo que chega lá, a maior parte das coisas que chegam provavelmente vai para o arquivo, imagino, não? Como deveriam ter feito com essa ADPF. Valdir, Bianchessi. O estado do Rio Grande do Sul, que teve tantos presidentes aí na história do país, agora virou um celeiro de candidatos a vice-presidentes. 5 gaúchos já serão candidatos a vice-presidentes, 3 ou 4 com boa chance de vitória. Tá? Tem um quinto aí que saiu recentemente, aí, que eu até desconheço, mas é um senhor lá, um advogado, Léo da Silva Alves, de Rosário do Sul, que vai disputar pelo Partido da Pátria Livre. Esse tem menos chance, né? Mas já coloca a Manuela Dávila aqui numa provável candidatura aí pelo PT como vice, lá com o Fernando Haddad, o general da reserva Milton Mourão, a Ana Amélia Lemos e o Germano Rigoto. Então, doutor Antônio Augusto, o senhor que conhece bem essa... Olha, Valdir, o Brasil terá um vice-presidente gaúcho. O Brasil terá um vice-presidente gaúcho. As principais chapas em disputa, a exceção vamos contar, né? O cenário hoje das pesquisas revela que a tendência é que a vice-presidência acabe chegando no Rio Grande do Sul. Aliás, Valdir, causa espécie que o discurso, é verdade que um pouco desastrado do general Mourão, ocupe mais tempos e editoriais do que a pretensão de candidatura de alguém que está preso. Mas não te parece que esse discurso foi um discurso, uma cortina de fumaça, assim, para desviar um pouquinho o foco do... Foi. Agora, o cenário é bem simples. O preso no Brasil, cumprindo pena, não prisão preventiva ou temporária, José Silva, está sob a égide da Lei de Execuções Penais. A LEP diz o seguinte: preso não dá entrevista, preso não porta aparelho de telecomunicação e não pode entrar câmera e aparelho de filmagem dentro do presídio. Conforme o preso. Conforme o preso. Porque tem preso aí que está dando cartas de mão e administrando todo o seu partido. Dentro de uma cela. Valdir Bianchessi fez um registro, eu queria mandar um abraço para um telespectador desse programa, que é o senhor Germano Rigoto, que quando está em Porto Alegre ou em Caxias do Sul, assiste esse programa. Que maravilha. Então ele assiste a atividade. Grande Germano Rigoto, grande ex-governador, grande político. Economista. Para mim é o maior... Sabe tudo de economia, né? Mas um economista que não é o Germano Rigoto, que é dentista, né? Mas que o Germano também conhece muito de economia, mas que é o Darcy Francisco. Tá? Maior especialista em finanças públicas do nosso estado, respeitadíssimo por todos os candidatos e políticos do estado, está nos assistindo. Maravilha. Que bom. Cumprimentos. Agradeço a sintonia altamente qualificada. Vamos adiante dizendo: se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. Nosso companheiro de bancada aqui pertence à Academia Rio Grandense de Letras, grande articulista, grande escritor. Em breve teremos mais um lançamento aí, para que mês aí, Pugina? Outubro? Novembro. Teremos aí mais. A gente fica com sede, né, de ler os livros, né, do professor Paulo Pugina, porque é um grande escritor, tem um conteúdo maravilhoso, né, instigante as suas obras, muito boas. Então, olha aqui, Pugina.org, são comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, que está aqui na nossa bancada hoje, pertence aqui ao nosso elenco de comentaristas do nosso programa Atividade. É um site, blog, texto e imagens, portanto, ilustrado. Então, formação e informação política, acesse pugina.org.
E vamos adiante com Algar Engenharia, a grife da melhor construção. Sejam lojas, magazines, uma obra, né, para moradia, né, investimentos, né, residenciais, evidentemente, tudo passa pela Algar Engenharia. Seja uma grande loja, um magazine, uma boutique, como os senhores estão vendo aí, lojas maravilhosas, altamente qualificadas, e a Algar Engenharia não abre mão de prazo e qualidade das suas obras. Ela é líder praticamente nesse segmento em todo o país, mas de São Paulo para baixo ela domina esse mercado. Ela faz um supermercado Zafari, por exemplo, ela faz um grande shopping em Caxias, ela faz galeterias, farmácias, joalherias, etc e tal. Magazine Luiza, Camicado, lojas Renner, Paquetá, Calunga, e vamos embora, porque tudo é Algar Engenharia. Por exemplo, Cobase, as 4 lojas da Cobase, do grupo Cobase no Brasil, são todas obras da Algar Engenharia. Então, por aí se vê a competência da Algar Engenharia, ok? Tudo de bom com a Algar Engenharia, que tem sua sede em Porto Alegre, na rua Vila Ganca Brita 393, telefone 3339-1250, e o site é algaer.com.br. Te liga porque é bom demais. Muito bem, quem fala aqui, o Antônio. Inclusive o Algaer teve o coroamento desses momentos da Algar Engenharia, foi a elaboração da hamburgueria do Grêmio. Exatamente. Também tem loja bonita, o Algaer tem um bom gosto, José porque Silva. ele quando vê o azul, ele se emociona. Exatamente. Ele se emociona. Ele diz, deixa eu fazer um negócio, aqui eu vou fazer direitinho. Aqui eu vou caprichar. Aqui eu vou caprichar mais que nos... Ele capricha em tudo. Mas quando ele vê assim um azul, é uma atividade gremista, ele é um gentleman, é um diplomata. Muito. Tá coisa, né? Ele tem um sentimento clubístico profundo, ele adora o Inter, o Grêmio, esses clubes gaúchos todos, ele sempre torce por eles, porque ele disse, antes de tudo, antes de mais nada, eu sou um gaúcho. Então tá certo, o Algar. Tá certo. E eu tenho um acerto. Aquele abraço, Oscar. Eu tenho um acerto com ele quando terminar a Cuba agora, né? Porque Cuba tá no fim, né? Já tá na UTI com os aparelhos. Mas ele é incapaz de uma gozação. Não. É Incapaz. Eu e o Algar, nós vamos a Cuba buscar os buíques que sobraram lá. Cada um vai trazer um lá de lá. Vamos trazer. Pro Algar. E ele vai trazer os dois. Nós vamos vir de lá para cá dirigindo. É a combinação que eu tenho com o Algar. Muito bem. Vamos adiante, dizendo que nós temos ainda 7 minutos de programa. Fala, Pugino. Está correndo ainda o processo do sítio de Atibaia. Tá correndo. E estão em fase de ouvir as testemunhas de defesa, da acusação e tal, audiências com o juiz Sérgio Moro. E listada para comparecer como testemunha da defesa estava a ex-presidente Dilma Rousseff. A audiência estava marcada para o dia 25 de junho, ela não pôde ir. Foi transferida para o dia 29 de junho, ela não pôde ir. Foi transferida para o dia 9 de agosto, ela avisou que não pode ir. Parece que não está interessada em ajudar o companheiro, né? Pois não. E, olha, foi tão constrangedora a situação que a defesa abriu mão de ouvi-la. Abdicou da testemunha. Abdicou da testemunha. Que interessante, né? Interessante, né? Mas esse sítio de Atibaia, ele ainda vai render uma decisão judicial, né? Sua Excelência, o doutor Sérgio Moro, pode absolver ou condenar, né? A ele compete a jurisdição dessa matéria. Ocorre que é mais um processo, não é? Relacionado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Momentaneamente é um processo que se encontra, por conta da sua instrução, sobre ele, Jurandir. Não pairam aqueles adjetivos, né? Tão veementes, mas breve ele será sentenciado. Não, até porque ali as coisas são muito mais evidentes do que o triplex. Eu acho que as questões, elas começaram pelo mais insignificante, que era o triplex. Aumenta na medida em que vai para o sítio de Atibaia. E deve aumentar muito mais quando for investigar por dia dos empréstimos do BNDES. Porque aquilo ali infunerou o país. Falamos aí agora, um calotezinho foi 1 bilhão. 1 bilhão de reais o calote do mês. Do mês. Tá? 1 bilhão mês. Mais. Fala, Valdir. Ontem foi divulgado um dado aqui do IRS, que é um índice que foi criado na PUC e que trata sobre a qualidade de vida no Rio Grande do Sul. Infelizmente, caímos mais uma posição. O Rio Grande do Sul, que já foi referência em qualidade de vida no país, foi para a 5ª posição, acabou perdendo para o Paraná,
o quarto posto. Tá? E dentro do que é analisado para chegar a essa condição, a educação foi um item onde mais perdemos. Estamos em 11º lugar hoje, segundo o índice aí desenvolvido lá pela PUC. De fato, estamos no momento de dar uma virada no nosso estado. Tá? Há uma aliança agora das 3 universidades, a URGS, Unicinos e a PUC, em relação ao Pacto pela Inovação. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul precisa dessas coisas, precisa dar uma mexida, precisa dar uma agitada, precisa mudar as coisas efetivamente. Oxalá, né, façamos as escolhas certas aí para o próximo governante, o nosso legislativo, para que nós possamos mudar essa situação. Infelizmente, a cada índice, onde há uma comparação do Estado do Rio Grande do Sul com outros estados brasileiros, nós acabamos caindo, né, a cada ano. É verdade, Pugina, veja bem, o Rio Grande sempre foi uma referência no país e tínhamos o respeito dos nossos, né, conterrâneos nacionais, né, porque nós éramos referência em política, na produção primária, na indústria. Tivemos grandes indústrias que desapareceram do nosso solo gaúcho, né, foram embora, outras quebraram, enfim, isso realmente é um grande dano para todos nós gaúchos, né. Nós perdemos todas essas credenciais no país e fora do país, evidentemente. Na verdade, o que há com a educação no Rio Grande do Sul? Perda de qualidade da educação. Também um grande desestímulo ao estudo, porque deveria ser natural, deveria ser um ensinamento óbvio dos pais aos filhos, dos professores aos alunos, né, que estudar é uma obrigação. Então pode ter certeza que se todos os professores ensinassem e todos os alunos estudassem, os nossos indicadores educacionais seriam superiores. Mas não. Quer dizer, nós temos o sistema educacional do Estado comandado por um sindicato que está entregue para um partido político, do qual nós estamos falando permanentemente aqui no programa, que não tem a mesma visão das coisas que nós temos e que levou por sucessivas gestões. O único Estado brasileiro que teve 2 governos petistas, em virtude dessas gestões, levou o Rio Grande do Sul para esta situação de descalabro completo das suas finanças, é o mesmo grupo político que comanda os sindicatos. E as eleições do sindicato dos professores se dão entre chapas de esquerda todas, a mesma mentalidade, a mesma cabeça, em que a função principal, segundo os quais a função principal do professor não é ensinar o aluno, mas é transmitir para ele valores para uma mudança transformadora da sociedade, não para uma mudança transformadora da pessoa do aluno. E isso faz uma diferença brutal no comportamento dos indivíduos. Uma coisa é você querer transformar a pessoa no sentido de fazê-la o melhor possível, apta para vencer na vida. Outra coisa é você querer que ele seja um agente de um processo político qualquer. E isso está acontecendo na educação do Rio Grande do Sul, e eu ouço isso de professores, de pedagogos. Tu estás querendo que a gente vai formar mão de obra. Eu ouvi, essas coisas são ditas. A propósito dessa questão de educação significativa, ontem Juan Manuel Santos entregou a presidência da Colômbia para o sucessor Ivan Duque e entregou um país pacificado depois de 50 anos. Ele que foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz por ter conseguido o acordo com as Farc, que possuía mais de 50 anos de guerra civil no país. E, pela primeira vez, a Colômbia tem um orçamento em que contempla mais para a educação do que para a defesa. Olha só. A marca que ficou. Isso é importante. Aliás, diga-se de passagem, Jurandir, que a Colômbia, dentre os sistemas presidencialistas, goza de uma situação bastante peculiar e pouco explorada em termos históricos. De 1956 para 2018, ontem, a Colômbia sempre transmitiu, José Silva, os titulares para os eleitos, ainda que em períodos duros, não é? Períodos de exceção, mas sempre houve transferência de poder. Então, mostra que o presidencialismo, não obstante ser todo ele confuso, tem situações que, sob o ponto de vista histórico, justificam. E a Colômbia sempre teve uma sucessão, mesmo enfrentando uma guerra do narcotráfico. Deu? Aí? Fala, Bruno. Não,
praticamente esgotei a minha pauta. Eu acho que o último assunto que se poderia trazer, pelo menos que eu poderia trazer agora, é essa inacreditável greve dos municipários que estão com seus vencimentos atrasados e querem aumento. Pode isso. Como é que pode? Não consegue pagar o que tem direito? Não consegue pagar. E não abrem mão do direito de aumento, estão em greve. A pior coisa que eles fizeram foi essa invasão no Paço Municipal. Isso aí foi uma deselegância, uma descortesia. Minha gente, o programa se despede mais uma vez, como acontece há 25 anos e meio. Amanhã mais uma edição, 19 horas, sempre ao vivo, como acontece ao longo desse tempo, no nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.